Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? E está apresentando já, Estamos. certo? Vocês já me conhecem, meu nome é Hércules. Hoje eu e a Adriele a gente vai falar sobre esquizofrenia. Hoje a gente tem vários convidados bacanas. A gente tem a Amanda, que é nossa orientadora e que é também médica psiquiatra pela FAMEB UFBA, é doutora em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, é preceptora de residência em psiquiatria no UPS e também é coordenadora do ambulatório especializado em esquizofrenia do UPS, ou seja, não tinha como ter um convidado melhor. Além disso, a gente tem também o grupo de teatro da Escola de Teatro da UFBA, que tem muito a completar na nossa formação, e no final da nossa apresentação eles vão fazer uma simulação com um paciente com esquizofrenia. Vocês querem se apresentar, doutora Amanda, grupo de teatro, Driele? Eu já estou bem apresentada, mas concordo com a Eugênia aí para compartilhar com todos os presentes. Eu sei que os ligantes já conhecem o grupo de teatro, mas eu acho que é importante prestigiar aí a professora Maria Eugênia, a professora Elisa e os colaboradores do projeto da Escola de Teatro. Então, Eugênia. Eugênia. Estou aqui. Então, já falei, né? Gosto. A ideia da Liga é uma maravilha. A gente não tem essa experiência na Escola de Teatro, é uma experiência maravilhosa. Já tive na primeira reunião, quero parabenizar os estudantes de medicina. Para nós é uma alegria estar com vocês. E eu estou aqui, já falei de Elisa Mendes, professora da escola, atriz, diretora. E estamos nessa nova experiência mais ampliada aqui na Escola de Medicina. Então, isso também é uma alegria. Eu não sei se as meninas chegaram, se Drica e Carol já chegaram aqui na sala, mas elas estão chegando, se não chegaram, estão chegando, que também são estudantes, além de adquirir, estudantes de teatro e colaboradores do projeto. Quero agradecer a oportunidade, eu fiquei muito encantada quando eu conheci a Liga no último encontro, espero que em breve a gente consiga fazer algo semelhante na Escola de Teatro, porque achei um projeto maravilhoso. Que bom poder participar disso com vocês. Obrigado, gente, o prazer é nosso de ter vocês. Então, vamos lá. Fiquem com a gente até o final para vocês verem essa simulação incrível. Nem a Globo tem esses atores. Então, esse é o nosso roteiro de apresentação. Eu vou apresentar epidemiologia, fisiopatologia e manifestações clínicas. E Driele vai apresentar diagnóstico, curso de prognóstico e tratamento. Antes de tudo, eu achei importante trazer um pouco do conceito do que é psicose. Não tem, assim, um conceito pleno do que seja, mas eu gostei bastante dessa definição, que é a perda ou a distorção marcante do contato, da relação e da percepção com a realidade. É uma doença com uma prevalência muito grande no mundo todo, atinge cerca de 1% da população global, tem uma incidência de 1,5 para cada 10 mil pessoas, e no Brasil está mais ou menos dentro dessa média, com 0,8 a 1% da população também. É uma síndrome que tende a afetar, que se desenvolve muito cedo. Então, a média de começo dos sintomas é de 25 anos, mas tem uma diferença entre homens e mulheres. Os homens, geralmente, o início é mais precoce, entre 10 e 25 anos, e tem uma prevalência maior de sintomas negativos. Eu vou explicar mais na frente, lá em sintomatologia, o que são sintomas negativos e positivos. Enquanto as mulheres, ela tem um início mais tardio, entre 25 e 35 anos, e uma prevalência maior de sintomas positivos. Pessoas que têm parentes de primeiro grau com esquizofrenia têm 10 vezes mais chance de desenvolverem a doença. 15,5% das pessoas que procuram as emergências psiquiátricas recebem esse diagnóstico porque chegam agitados, psicóticos ou delirando. E 10,6% em delírio, delirando não, em delírio. E mais de 10% das pessoas que morrem por suicídio também têm o diagnóstico de esquizofrenia. Essas pessoas, elas têm uma tendência maior a desenvolverem sintomas, tanto ansiosos quanto de humor.
Então, por isso, também tem uma chance aumentada de terem transtornos depressivos, transtorno depressivo maior, um exemplo, transtornos ansiosos, como transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, de estresse pós-traumático, e uso e abuso de substâncias. Né, no caso. Patogênese. A gente não sabe exatamente o que leva à esquizofrenia. A gente sabe que tem um componente genético que é importante, mas ele é muito heterogêneo. E a gente sabe disso porque tem uma concordância de gêmeos monozigóticos de cerca de 50%, que é 4 a 5 vezes maior do que gêmeos dizigóticos, por exemplo. E também tem uma correlação com a idade do pai. Mas, Hércules, o que é que isso tem a ver com componente genético? Porque homens mais velhos têm um risco, com mais de 60 anos, têm um risco maior de terem danos epigenéticos na espermatogênese. Então, por isso, do que homens mais jovens, né? Então, por isso, faz parte do componente genético. Também tem os fatores ambientais, que são de pequeno efeito, só que eles são somatórios, então, quando são agregados com outros fatores, eles têm relevância grande. Então, complicações obstétricas e perinatais, infecções na gestação, baixo peso no nascimento, quando o paciente usa maconha na infância e na adolescência, e a imigração também. Talvez por conta do estresse vivido por essas pessoas, ação estresse traumático, risco iminente de morte, abandonar a família, abandonar a sua vida, viver muitas vezes sendo perseguido no país onde ele chegou. Então, essa questão multifatorial leva também a uma predisposição aos imigrantes. Falando um pouco sobre os neurotransmissores, existem mais que esses, mas eu escolhi trazer esses 4 porque eu achei os de mais relevância, né, de forma assim, mais resumida. A serotonina, que o seu aumento ele causa tanto sintomas positivos quanto negativos. A gente sabe disso porque a clozapina, que é um antipsicótico atípico, tem uma atividade antagonista dessa via. O glutamato, a gente sabe disso porque a ingestão acidental não, de fenciclidina, que é um antagonista glutamatérgico, leva a um síndrome semelhante à esquizofrenia. A dopamina, que é a explicação mais simples, mais clássica, né, para explicar a esquizofrenia, que é o excesso da atividade dopaminérgica. E é justamente onde os antipsicóticos típicos atuam. Eles atuam como antagonistas desse receptor. E a gente também, outra coisa que ajuda a validar essa hipótese é porque agentes que aumentam a atividade dopaminérgica são psicomiméticos, então anfetamina, cocaína. E temos também o GABA, que na verdade é a perda dos neurônios GABAérgicos, que eles são reguladores da atividade da dopamina. Então, quando a gente tem essa perda desse regulador de dopamina, a dopamina tem uma hiperatividade e aí leva à esquizofrenia. Falando um pouco sobre neuroimagem, neuropatologia, a gente já sabe de uma forma muito consistente que esses pacientes eles têm uma redução do volume cerebral, da substância cinzenta, um alargamento dos ventrículos, tanto os ventrículos laterais como o terceiro ventrículo. O sistema límbico, né, que tem um papel importante no controle das emoções. Então, tem uma diminuição dessa região, tanto do hipocampo, como do giro parahipocampal, como da amígdala. No caso do hipocampo, além de ter uma diminuição, ainda tem um funcionamento anormal. E o córtex pré-frontal, que tem anormalidades anatômicas, déficits funcionais, e isso foi observado porque pessoas que se submeteram a lobotomias pré-frontais tiveram um quadro muito parecido com esquizofrenia. Então, é uma doença sempre grave, geralmente de longa duração, que vai provavelmente persistir por toda a vida, afeta todas as classes sociais, e tem uma questão muito ligada à ignorância, então, assim, isso leva tanto o paciente quanto a família a sofrer muito, porque vai levar a ter cuidados deficientes, a um ostracismo social, e essa ignorância tanto é por parte das pessoas, inclusive pessoas que trabalham na área da saúde, como também dos próprios pacientes, dos familiares. Foi classificado pela OMS como um dos distúrbios médicos mais incapacitantes, mais economicamente desastrosos. É uma das 10 maiores causas de anos perdidos por incapacidade. Então, realmente é muito relevante e catastrófica para o paciente. A família. Antes de falar especificamente dos sintomas, eu escolhi trazer esses 2 termos,
que é o insight e o estigma. O insight, a gente já discute muito, né? É a precária consciência da doença em relação aos seus sintomas e condição clínica geral. Isso quer dizer o quê? Que os pacientes, eles não têm noção do que eles estão doentes, eles não têm uma consciência do quadro clínico que eles apresentam, então eles têm um insight prejudicado. E o estigma, que a gente sabe que ações estigmatizantes por parte da sociedade em relação a essas pessoas é muito grande. E o paciente ele acaba absorvendo esse preconceito, levando a autoestigma, que vai dificultar a reabilitação vocacional, existem pesquisas falando disso. Vai dificultar a adesão ao tratamento e a permanência dele nesse tratamento. Então, além do tratamento em si, medicamentoso, o clínico ele é uma fonte importante de compaixão e de educação para o paciente e para a sua família. E a gente tem que estar muito atento a isso. Uma síndrome com dimensões muito grandes, assim, né? Como é que é o termo, meu Deus? Com vários domínios. Então, tem os sintomas positivos, sintomas negativos, uma deficiência cognitiva também. Mas, hoje em dia, fala-se muito mais sobre questões mais amplas, com sintomas também afetivos, agressivos. E uma coisa que eu achei interessante trazer, que nem coloquei lá em fisiopatologia, deveria ter colocado, mas é que lá na via dopaminérgica tem duas vias. Tem algumas vias. Duas delas são a via mesolímbica e a via mesocortical. A via mesolímbica ela está muito associada aos sintomas positivos e agressivos, então muito mais a uma agitação. Enquanto a via mesocortical ela está mais associada aos sintomas negativos e aos sintomas cognitivos, então está mais relacionado ao embotamento. Tanto os sintomas positivos, eles incluem distorções da realidade, como alucinações, delírios, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento. As alucinações auditivas, elas são as mais comuns, elas atingem de 40% a 80% dos pacientes. As mais comuns são vozes que podem conversar entre si, podem falar sobre o comportamento do paciente, podem ser vozes de comando também. Tem as alucinações visuais, que raramente são formas, geralmente são flashes de luz. Tem as alucinações somáticas, que é você ser tocado, sentir dor, relação sexual, uma alucinação, né? E as alucinações olfativas e gustativas que não são muito comuns nesse quadro. Os delírios, que a gente define como uma crença falsa, resistente à mudança, mesmo frente à evidência. Então, assim, o delírio é uma alteração do pensamento. É diferente da alucinação, que é uma alteração da senso-percepção. E também estão presentes 80% dos pacientes. A gente divide em bizarros e não bizarros. Os bizarros são aqueles claramente implausíveis, né? Arrancaram meus órgãos, ou estou sendo perseguido por extraterrestre. E os não bizarros são aqueles que, apesar de serem reais, eles têm algum grau de plausibilidade. Então, estou sendo perseguido pelo Estado, estou sendo vigiado por alguma instituição. Então, pode até ser, mas a gente, investigando, sabe que é um delírio. Os mais comuns na esquizofrenia são os persecutórios, então que eles estão sendo perseguidos, mas qualquer um dos outros podem acontecer também. Geralmente os pacientes têm desorganização do comportamento e a gente percebe isso observando, né, a vestimenta, o vestuário, a aparência. O paciente está agitado, está estereotipado, está agressivo, agitado. E a desorganização do pensamento, que a gente vai inferir a partir do que o paciente fala, né? Então, é escutando. Então, a gente vai notar anormalidades que podem ser de alguns tipos, mas as mais comuns são a tangencialidade e a circunstancialidade. A fala tangencial é aquela que o paciente vai falar. Você faz uma pergunta, ele vai falar, e ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não vai responder sua pergunta. Enquanto a fala circunstancial é aquela que ele vai se enrolar, mas no final ele vai chegar em algum lugar e vai responder sua pergunta. Ambas são anormalidades, mas diferentes. Os sintomas negativos também, que são uma diminuição, né, uma ausência dos processos normais, é diferente dos sintomas positivos, talvez até o contrário dos sintomas positivos. E eles são a característica central da esquizofrenia, estão sempre presentes ali. E são sintomas que não tendem a responder bem ao tratamento. Na verdade, eles respondem bem mal ao tratamento. Nesses sintomas, a gente tem o embotamento afetivo, né, que tem é muito característico, aquela expressão facial, modulação da voz inalterada, uma diminuição dos movimentos espontâneos, dos gestos expressivos. A gente percebe também que o contato visual ele está comprometido, a alogia, que é uma pobreza na fala, a abulia, a apatia, que
a gente define como um distanciamento, né, das emoções, das suas atividades rotineiras, até da higiene. Então, é aqui que a gente vai notar que o paciente com esquizofrenia tem um problema no autocuidado referente à higiene, e a gente tem que abordar isso. A anedonia, que a gente fala bastante, que é a incapacidade de sentir prazer, e alterações também que comprometem a atenção. Aqui a gente não sabe direito sobre deficiência cognitiva se são múltiplas deficiências únicas, ou se é um conjunto, uma deficiência generalizada com um conjunto que afeta várias áreas da cognição. O que a gente sabe é que esses sintomas eles aparecem antes dos sintomas positivos. Então, o paciente vai chegar para você alucinando, né, psicótico e tal. Mas quando você vai colher a história, você vai perceber que antes disso, ele apresentou uma deficiência na velocidade do processamento, uma atenção prejudicada, uma memória de trabalho prejudicada, uma aprendizagem verbal e memória, aprendizagem visual e memória alteradas, um raciocínio funcional executivo deficitário, compreensão verbal e cognição social alterados também. Eu acho importante trazer os sintomas neurológicos inespecíficos que alguns pacientes eles podem apresentar. Então, hipoalgesia, são, na verdade, sintomas neurológicos inespecíficos. Nem sempre aparece, mas pode aparecer. Então, tem a hipoalgesia com a sensibilidade diminuída à dor, alteração na motilidade dos olhos, geralmente dos movimentos sacádicos, uma deficiência na identificação de odores, né? Então, modificação da função olfativa, prejuízos motores, como prejuízo na coordenação motora fina, um sequenciamento de tarefas motoras complexas, um aumento de reflexos primitivos e de manicismo, que é um predomínio do uso da mão esquerda. Acho que ele caiu, hein? Hércules? Travou aqui pra gente. Os motivos também. Hércules travou em manicismo. Tem como você voltar? Você chegou a explicar o que era. Pronto, então eu travei aqui e aqui eu voltei, foi? Pronto, pode começar daí. Estamos. Pronto. Então, comorbidades físicas que pessoas com esquizofrenia têm uma chance muito maior de desenvolver qualquer uma dessas doenças, das mais variadas etiologias, porque eles se cuidam menos, ou porque eles estão em situação de vulnerabilidade, ou porque são abandonados pela família. Então, eles têm uma expectativa de vida menor do que o resto da população e têm uma taxa de mortalidade maior. Então, podem ter problemas pulmonares, doenças hematológicas, gastrointestinais, circulatórias, endócrinas, urogenitais, como eu disse, das mais variadas etiologias. E eu deixo agora a palavra com a Brilhante. Boa noite a todos. Vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre o diagnóstico. Bom, segundo o DSM-5, o primeiro critério, na verdade, um dos critérios para o diagnóstico da esquizofrenia é um período mínimo de 6 meses de perturbações que não sejam bem explicadas por outra condição médica, incluindo aqui outros transtornos psiquiátricos, ou pelo uso de medicamentos. Dentro desse período mínimo de 6 meses, nós podemos ter 3 fases: a prodrômica, a ativa e a residual, nessa ordem. O critério A diz respeito exatamente a essa fase ativa, que deve durar pelo menos 1 mês e contar com pelo menos 2 dos 5 itens listados. E esses 2 devem estar presentes na maior parte do tempo que durar essa fase ativa. São eles delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, ou sintomas negativos, como embotamento afetivo. Desses 2, um precisa ser obrigatoriamente delírios, alucinações ou discurso desorganizado. Nas fases prodrômica e residual, o que se espera é uma manifestação atenuada desses sinais e sintomas da fase ativa ou a proeminência de sintomas negativos. Esse período de perturbação mínimo de 6 meses precisa causar algum prejuízo funcional ao paciente. Isso também é um critério diagnóstico. Em pelo menos uma das áreas da vida dele. Pode ser a relação no trabalho, pode ser o desempenho acadêmico, podem ser as relações afetivas, mas pelo menos uma área deve ser prejudicada pelo quadro clínico apresentado. Um outro ponto importante que deve ser ressaltado é que o diagnóstico da esquizofrenia é de exclusão, ou seja, não existem sinais ou sintomas patognomônicos da doença. Então, nós devemos sempre afastar as possíveis causas orgânicas para o quadro do paciente e os possíveis diagnósticos diferenciais.
Bom, esse diagnóstico, ele se fundamenta na entrevista psiquiátrica, que é exatamente a elaboração da anamnese, e na obtenção de informações a partir dos familiares e dos outros profissionais de saúde que acompanham esse paciente. 1 ano após o diagnóstico, podem ser utilizados os especificadores para avaliar o curso da doença. Nesse caso, nós classificamos o paciente em relação ao primeiro episódio ou a múltiplos episódios e avaliamos em que momento do curso da doença ele está. Se em episódio ativo, em remissão parcial dos sintomas ou em remissão completa dos sintomas. Episódio agudo, desculpa. Pode passar. Um outro ponto relevante é definir se ele tem ou não sinais e sintomas de distúrbios motores, se ele tem um quadro com catatonia, e também pode ser atribuída a nota de 0 a 4 a cada um dos sinais e sintomas que esse paciente apresenta para definir a gravidade do quadro atual dele. Pode passar. Bom, o CID-10 traz 5 tipos de esquizofrenia. Esses tipos não são abordados no DSM-5, mas eu decidi trazer a título de curiosidade e também para mostrar como as manifestações da esquizofrenia podem ser variadas. O primeiro tipo é o desorganizado. Nesse caso, o paciente regride para um comportamento primitivo, tolo e incongruente. Ele é marcado por uma relação muito pobre com a realidade, por uma aparência extremamente desleixada. O início é precoce, antes dos 25 anos de idade, e, portanto, o prognóstico é pior, e o paciente não satisfaz os critérios para o tipo catatônico. Nesse caso, o que se observa é a proeminência de distúrbios motores. Então, o paciente passa por fases de excitação extrema, seguidas por fases de estupor. Ele também apresenta estereotipias, maneirismos, dentre outros sinais, como a rigidez postural, a flexibilidade séria e as posturas bizarras. O tipo paranoide é provavelmente que mais se aproxima da apresentação clássica da esquizofrenia, porque nesse caso o paciente apresenta delírios persecutórios ou de autorreferência e alucinações auditivas frequentes. Ele geralmente é tenso e desconfiado e pode reagir de forma agressiva a tentativas de aproximação. Um ponto importante é que as áreas não acometidas pela psicose estão intactas, então não se observa uma regressão tão marcante quanto aquela do tipo desorganizado. O tipo residual, o próprio nome já dá um pouco a pista de como ele é. Nesse caso, o paciente apresenta traços da doença. Então, o conjunto de sintomas ativos dele não é suficiente para satisfazer os critérios diagnósticos para a esquizofrenia, mas ele passa um longo período de sua vida com alguns sintomas característicos da doença, como embotamento afetivo, retraimento social e o pensamento ilógico. E o quinto tipo é o indiferenciado, o nome é autoexplicativo também. Nesse caso, o quadro não se enquadra em nenhum dos outros 4 tipos aqui apresentados. Bom, como foi dito anteriormente, o diagnóstico da esquizofrenia é de exclusão. Então, o primeiro passo é afastar as causas orgânicas possíveis para o quadro do paciente. Logo, avaliar se ele tem uma psicose devido a uma outra condição médica geral. É preciso investigar o passado médico em relação à ocorrência de AVC, de trauma crânioencefálico recente, infecção por sífilis, quadro de porfiria, dentre outras condições. Dito isso, a gente pode passar para o primeiro transtorno da nossa lista, que é o transtorno esquizofreniforme. Nesse caso, o paciente cumpre todos os critérios diagnósticos para a esquizofrenia, exceto a duração do período de perturbação, que é menor do que 6 meses. No transtorno psicótico do humor, o que se observa é um quadro de psicose somente quando ocorre um episódio de humor. Nos transtornos psicóticos induzidos por substâncias, o paciente se apresenta sóbrio quando não está em uso da substância e ele também pode apresentar sinais e sintomas de abstinência e ou de intoxicação. No transtorno da personalidade esquizoide, o que se observa é um padrão antigo de desinteresse em relações afetivas, mas o paciente não apresenta psicose. Esse desinteresse pode se confundir em algum grau com os sintomas negativos característicos da esquizofrenia. No transtorno de personalidade esquizotípica, o paciente apresenta um padrão antigo de crenças estranhas e de alterações perceptivas, mas ele não chega a desenvolver um quadro com delírios e alucinações, que, como nós vimos, são características-chave no diagnóstico da esquizofrenia. E, por fim, em relação aos transtornos esquizoafetivo, bipolares e depressivo com características psicóticas, o que se observa é a proeminência dos episódios de humor em relação aos episódios de psicose. Quanto ao curso e prognóstico, a esquizofrenia é uma doença crônica, portanto, quanto mais precoce for o início do quadro, pior é o prognóstico, e o curso normalmente conta com exacerbações e remissões, e as recaídas são comuns. A cada recaída, o paciente tem a piora do seu funcionamento basal. A tendência é que os sintomas negativos se agravem,
e que os sintomas positivos melhorem não só por conta do efeito positivo dos antipsicóticos em tratar delírios e alucinações, mas também pelas alterações que o sistema dopaminérgico do cérebro sofre ao longo do envelhecimento, que favorece a redução dos sintomas positivos. Além disso, esses pacientes também tendem a ter diversos comprometimentos cognitivos que se tornam permanentes ao longo do curso da doença. Esse curso é melhor conhecido nos primeiros 5 anos após o diagnóstico. Então, nesse período, é muito importante que o psiquiatra faça um acompanhamento próximo e muito atento do paciente. Pode passar. Bom, não só antes de iniciar o tratamento com os antipsicóticos, mas também após o início do tratamento, é muito importante que o paciente seja avaliado de forma global, tanto em relação ao exame físico, quanto em relação aos exames laboratoriais. Quanto ao exame físico, é importante observar se o paciente apresenta sinais de distúrbios de movimento e avaliar possíveis alterações em seus dados antropométricos e vitais. Quanto aos exames laboratoriais, é muito importante que sejam feitos também antes de iniciar o tratamento com antipsicóticos. Nesse caso, deve-se avaliar a glicemia de jejum e o perfil lipídico do paciente, já que alguns fármacos, como a clozapina e a olanzapina, podem gerar resistência à insulina, aumento de peso e deflagrar quadros de dislipidemia, CBC e eletrólitos, e avaliar as funções renal, tireoidiana e hepática. O eletrocardiograma é reservado para aqueles que apresentam acometimento cardiovascular prévio ou que farão uso, ou estão em uso, de antipsicóticos que prolongam o intervalo QT no eletrocardiograma, que é exatamente o intervalo que representa a despolarização e repolarização ventriculares. São eles a clozapina, iloperidona, tioridazina ou ziprasidona. No caso da clozapina, além do ECG, também é importante que seja feita a contagem de leucócitos com diferencial, porque nesse caso há um risco aumentado de agranulocitose. Em relação ao tratamento, existem 2 estratégias, a terapia psicossocial e a farmacoterapia. Os pacientes respondem melhor a uma associação entre essas 2 frentes do que a cada uma de maneira isolada. Existem várias opções de terapia psicossocial, eu trouxe aqui algumas, e a primeira é o treinamento de habilidades sociais. Como foi dito quando nós falamos de curso e prognóstico, a tendência é a piora dos sintomas negativos do paciente, que são exatamente relacionados às relações sociais. O embotamento afetivo e o retraimento social são os 2 exemplos. Então, a partir do momento que ele passa por esse treinamento de habilidades sociais, é mais fácil para ele manter essas relações afetivas que lhe servirão de suporte ao longo de todo o curso da doença. A terapia de família é uma estratégia extremamente relevante, porque o paciente também tende a ter déficits cognitivos permanentes ao longo da doença, e a família precisa estar preparada para fornecer esse cuidado e para apoiar o indivíduo. Quanto à terapia de grupo, se aplica mais ou menos o mesmo que foi dito no tratamento de habilidades sociais. Nesse caso, o paciente tem um ambiente seguro e saudável em que ele pode estabelecer novos laços afetivos e ter uma rede de apoio. E, por fim, a terapia cognitivo-comportamental permite que o paciente encare de uma forma mais tranquila o curso de sua doença e também o seu quadro clínico de forma geral. Quanto à farmacoterapia, os antipsicóticos são tratamento de primeira linha para a esquizofrenia e eles podem ser de 2 gerações. A primeira geração, que são os antagonistas de receptores de dopamina, e os de segunda geração, que são aqueles que antagonizam tanto receptores de dopamina quanto os de serotonina. As evidências mostram, segundo o UpToDate, que 70% dos pacientes com esquizofrenia que fazem uso de antipsicóticos alcançam a remissão de seus sintomas positivos. Então, a farmacoterapia é extremamente importante para garantir a qualidade de vida dessas pessoas. Os benzodiazepínicos também podem ser utilizados como adjuvantes no tratamento, como nós veremos melhor no próximo slide. Bom, existem 2 fases do tratamento, a fase aguda e a fase de manutenção. A fase aguda se aplica àqueles pacientes que estão em primeiro episódio psicótico ou em recaída psicótica. Nesse caso, o objetivo central é diminuir o quadro de agitação grave. A duração do tratamento varia de 4 a 8 semanas e conta com antipsicóticos, preferencialmente intramusculares, e benzodiazepínicos como o lorazepam. Dentre as opções de antipsicóticos, temos o haloperidol, flufenazina, olanzapina e ziprasidona. O haloperidol e a flufenazina apresentam um risco aumentado de desencadear quadros graves de acadicia e de distonia. Já a olanzapina e ziprasidona têm menor tendência a gerar efeitos colaterais extrapiramidais. O tratamento de manutenção, por sua vez, deve ter duração mínima de 5 anos e ele pode durar por toda a vida do paciente. O objetivo é prevenir recaídas e melhorar o funcionamento, o que é muito importante porque, como foi dito, a cada recaída a tendência é a piora progressiva do quadro do paciente. São utilizados os antipsicóticos em formulações injetáveis ou por via oral,
e nesse caso, o objetivo é aumentar ao máximo a adesão terapêutica. Ainda segundo o UpToDate, nos primeiros 2 anos após o diagnóstico, de 40% a 50% dos pacientes abandonam o tratamento ou diminuem essa adesão terapêutica. Nesse caso, as formulações injetáveis apresentam uma vantagem, porque há uma menor necessidade de doses, e além disso, para o psiquiatra também é melhor, porque é mais fácil definir qual é a dose mínima eficaz no paciente. Isso é extremamente importante, porque os antipsicóticos apresentam um risco aumentado de toxicidade. Caso o paciente opte, porque isso é pactuado com o paciente, óbvio, pela administração por via oral, o ideal é definir o menor número de doses possível ao dia para aumentar ao máximo essa adesão. Quanto à administração e curso da resposta, é sempre importante que a gente associe a menor dose terapêutica eficaz naquele paciente à melhor resposta esperada. É importante esclarecer não só as características da doença e os benefícios que ele vai ter com os antipsicóticos, mas também o efeito inicial, que é um efeito colateral. Pode ser hipotensão postural, a sedação ou a inquietação. Um outro ponto relevante é o tratamento ineficaz. Como é que a gente vai saber se o tratamento está ou não sendo eficaz para aquele paciente? O primeiro passo é fazer um teste prévio com uma dose estável do antipsicótico em questão por um período de 2 a 6 semanas. Esse período vai ser maior no caso de fármacos com titulação lenta. Se após esse período o paciente ainda não tem uma resposta satisfatória, se os efeitos colaterais superam os benefícios, por exemplo, é preciso pensar em outras opções. E nós temos 3: o aumento gradual da dose, a mudança de antipsicótico ou a associação de antipsicóticos. Um dado relevante aqui é que se o paciente não apresenta a resposta terapêutica esperada nas primeiras 2 semanas, é um pouco difícil que ele atinja essa resposta ao fim desse período de teste de 6 semanas. Mas ainda assim, considerando que fomos até a 6ª semana e a resposta não foi a esperada, nós podemos pensar em um aumento gradual de dose. Esse aumento deve ser feito realmente de forma gradual e lenta, tendo muito cuidado em relação aos efeitos colaterais que o paciente pode ter, lembrando do risco de toxicidade desses fármacos, e lembrando também que as doses aumentadas só devem ser mantidas se as evidências de melhora forem muito claras. Caso contrário, o ideal é reduzir para a dose mínima eficaz naquele paciente. A segunda opção é a mudança de antipsicótico. Na verdade, ela é preferível ao aumento gradual da dose. Aqui é importante citar também que os antipsicóticos apresentam, em geral, a mesma eficácia. O que se destaca um pouco seria a clozapina, mas nesse caso é importante verificar se o paciente tem algum acometimento cardiovascular prévio e também fazer a contagem diferencial de leucócitos, porque há um risco maior de granulocitose. Uma outra opção seria mudar a geração do antipsicótico. Então, se o paciente faz uso de um antagonista de receptor de dopamina, nós podemos mudar para um antipsicótico que tenha uma ação mais ampla, como de 2ª geração, que antagoniza também receptores de serotonina. E a terceira opção é a associação de antipsicóticos. Essa opção ela é cogitada quando o paciente tem uma resposta subótima ao uso de um antipsicótico de forma isolada. Mas as evidências não são tão robustas a favor dessa opção, então preferível é mudar o antipsicótico ou aumentar cuidadosamente a dose do antipsicótico em uso. É isso, gente. Obrigada. É isso, gente. Agora a gente pensou em Amanda fazer um breve comentário e aí a gente abre para dúvidas depois da simulação com a escola de teatro. O que vocês acham? Pode ser assim? Eu acho uma boa. Então a Amanda comenta e depois a gente abre para o grupo de teatro. Primeiramente, queria parabenizar Hércules e a Adriele pela apresentação. Então, vou fazer alguns pequenos comentários só para não perder a oportunidade de alguns ajustes bem discretos. Alguns eu acho que os meus ex-alunos ou os meus atuais alunos já devem ter percebido. A gente prefere um cuidado, Hércules, no evitar o termo consciência de doença, porque consciência diz respeito a uma, se não 2 outras funções psíquicas, consciência vertical e horizontal e consciência do eu. Então, a gente tem outros termos que você mesmo colocou, insight, ou crítica de doença, ou autopatognose, e evita o uso do termo consciência para falar
dessa autopercepção do próprio estado patológico. Então, essa pequena pontuação aí. Uma outra coisa também para ratificar, às vezes as pessoas ficam com algum equívoco no entendimento dessa definição das dimensões de sintomas positivos e negativos, às vezes entendendo um juízo de valor como se os sintomas positivos fossem os sintomas bons e os sintomas negativos os ruins, e na verdade o positivo diz respeito a algo, os sintomas positivos a algo que se agrega numa função psíquica normal, como por exemplo nos delírios, em que você atribui um juízo de realidade falso, você tem um prejuízo no juízo de realidade, ou nas alucinações, em que há a percepção de um estímulo que não está presente no ambiente, ou seja, são positivos porque se agrega a algo, uma função psíquica normal. Por outro lado, sintomas negativos ou deficitários a um prejuízo em relação a uma deficiência em relação às funções psíquicas normais. E aí tem a ver com a expressão do afeto, a capacidade de experimentar prazer em relação às atividades, o fluxo do pensamento que está reduzido na alogia, em que a gente verifica o discurso empobrecido. Então, só para não perder essa oportunidade de falar exatamente a que se refere isso de sintomas positivos ou negativos. Entre os sintomas negativos, Hércules falou da abulia. A abulia seria um comprometimento absoluto da vontade, abulia ou avolia, então diz respeito à volição, à vontade. Então, a abulia ou hipobulia, redução, ou a abulia, a completa, o comprometimento mais dramático, mais intenso em relação à vontade. Um outro cuidado que eu acho que é importante a gente falar é sobre, acho que foi Hércules que falou assim, sobre as comorbidades físicas. Quando fala físico, como se fosse algo, me remete a um contraponto, como se a esquizofrenia não fosse uma doença física, não fosse uma doença orgânica. E essa é uma mudança de linguagem que o DSM-5 já trouxe, e que a CID-11 deve acompanhar, de preferir o que a Adriele falou mencionando a referência do DSM-5, condições médicas gerais. A gente está falando de condições psiquiátricas e condições médicas gerais. Então, seriam comorbidades médicas gerais, que são muito mais prevalentes em indivíduos com esquizofrenia do que na população geral. Porque as doenças mentais, os transtornos psiquiátricos são condições médicas sistêmicas. Então, estão envolvidos mecanismos inflamatórios que se agregam à fisiopatologia de, por exemplo, condições cardiovasculares, neoplásicas, distúrbios que envolvem imunidade. Então, não é à toa que os indivíduos com esquizofrenia têm mais eventos cardiovasculares, têm uma expectativa de vida melhor, e isso acontece de forma independente dos efeitos adversos dos antipsicóticos. Então, comparado mesmo, indivíduo com esquizofrenia e população geral vai ter mais condições comórbidas, condições médicas gerais comórbidas do que a população geral. Então, só lembrando esse contraponto, porque a gente está falando de uma doença que é orgânica, uma doença física, a esquizofrenia. Vocês pegaram bastante a referência do up-to-date, e tem umas pegadinhas que às vezes não se adequam à nossa realidade, por exemplo, da farmacoterapia para a esquizofrenia. Vocês mencionam muito lorazepam. Lorazepam a gente praticamente não usa, se usa bastante nos Estados Unidos porque tem apresentação injetável, então tem essa facilidade no manejo de situações de emergência, de agitação psicomotora, mas a gente usa, tanto, mesmo que é disponível via oral, a gente usa muito pouco em psiquiatria, porque é um benzodiazepínico de minha vida muito curta, então favorece muito o abuso e a dependência, e não é um benzo, quando a gente opta por usar um benzo, que a gente sempre evita, o medicamento padrão ouro, e de fato inequívoco, vai ser sempre os antipsicóticos, mas quando a gente usa um benzodiazepínico, a gente opta por, obviamente, outras escolhas, que não o lorazepam. Então, só fazer essa observação a partir aí dessa questão das referências. A Adriele falou também sobre os diagnósticos diferenciais, e eu não entendi um termo que foi colocado, Adriele, você colocou transtorno psicótico do humor.
Existem os transtornos de humor com sintomas psicóticos, que você mencionou depois, mania com sintomas psicóticos, ou depressão com sintomas psicóticos. Não existe um transtorno psicótico do humor. Existe transtornos de humor que podem ter numa fase, numa apresentação, também sintomas psicóticos. Tanto a mania quanto a depressão podem se apresentar com sintomas psicóticos. E você pontuou bem em relação à questão das estratégias para a farmacoterapia, e eu queria reforçar a pontuação que você fez no final, que eu fiquei lá preocupada, quando você colocou a associação de antipsicóticos. Raramente a gente usa essa estratégia. O ideal é sempre a monoterapia, e a gente investir na dose maior tolerada, e esperar o tempo adequado para observar a resposta ou não. E se o indivíduo não responde a 2 antipsicóticos com dose adequada e avaliado por tempo adequado, indicar a clozapina, certo? Se houver a condição que é absoluta para a prescrição da clozapina, que é o suporte e a adesão aos hemogramas, por conta do risco de agranulocitose. Os hemogramas, inicialmente, para a prescrição da clozapina, precisam ser semanais, durante as primeiras 18 semanas, depois passam para hemogramas mensais, porque depois dessas 18 semanas, a chance, o risco de agranulocitose reduz bastante. Então, na prática, a gente acaba utilizando a estratégia de associação de antipsicótico, se eu estou diante de um paciente que tem uma esquizofrenia super resistente, que ele já está usando clozapina, que é o melhor antipsicótico que tem, é o único que se diferencia realmente dos demais, em termos de eficácia, é a clozapina, ela só fica reservada como última opção por conta desse manejo difícil, desse risco, mesmo que baixo, mas é o risco de um efeito colateral potencialmente letal, que é a granulocitose, mas é o melhor antipsicótico que existe. Se a gente fosse pensar em avaliar somente por eficácia, esse seria o antipsicótico que todo mundo deveria ter usado, mas na tomada de decisão na clínica, a gente não usa só parâmetro eficácia, a gente avalia tolerabilidade, avalia segurança e vários outros parâmetros para tomada de decisão na clínica. Então, eram só essas pontuações que eu queria fazer, e está aberto, está aberto não, né? Aí vai ser no final, depois da entrevista. Algum comentário que vocês queiram fazer? Só agradecer mesmo, Amanda. Muito pertinente todos os comentários. Obrigado. Obrigada, professora, pelos toques. De nada. Agora a gente abre para o pessoal de teatro e depois a gente guarda suas perguntinhas que a gente vai ouvir todas elas no final. Pronto, deixa eu falar como é que vai ser a inserção do projeto de teatro. Nós precisamos de um médico para avaliar um paciente. Eu quero saber entre os presentes quem é que se candidata. E aí eu vou passar o caso. Pronto, hoje você eu, Bro. Tô aqui tremendo, mas você eu. Bom, então é o seguinte, Jesus. Nosso paciente está aí? Tá, pronto. Deixa eu apresentar esse paciente, Jesus. Felipe é um paciente que foi encaminhado pelo médico da USF do seu distrito. Você está no CAPS, você estava avaliando os pacientes intensivos no CAPS do distrito, e você recebeu uma ligação do médico da USF pedindo para você atender Felipe, porque ele não está bem, está muito angustiado, e o médico da USF não sabia como ajudar, não sabia como fazer a intervenção, e pediu para você fazer essa avaliação. Ok, peguei o cenário. Boa tarde, tudo bom? Como você se chama? Oi, boa tarde. Eu sou Felipe. Oi, Felipe, meu nome é Thiago, tudo bom? Tá. Bem, tá mais ou menos. Por que mais ou menos? O que é que você tem sentido? Minha mãe falou comigo há mais ou menos um mês que eu estava perdendo peso, que eu tinha que ir no médico. Aí eu fui no médico e o médico mandou eu vir para cá.
Entendi. E você tá. Essa perda de peso, me fale mais sobre ela. Começou há um mês, né? É, é. É, eu não tenho comido direito, assim, não tenho me alimentado comigo, assim. E você não tem comido por quê? Às vezes, talvez você não acredite, talvez. Eu sei que estão fazendo alguma coisa na minha comida, estão fazendo alguma coisa comigo. Eu não posso comer assim. Você acha que quem tá fazendo alguma coisa com sua comida? É, meus amigos, ah, de onde eu moro com eles. E você acha que eles estão fazendo o quê com sua comida? Não sei se estão botando alguma coisa, alguma substância, alguma. Eu sei que eles estão fazendo alguma coisa para que eu passe mal, que alguma coisa aconteça comigo, que consigam me estudar, não sei. Eu sei que eles estão fazendo alguma coisa, eles estão tramando contra mim. E você tem achado isso há quanto tempo? Desde uma semana ou há mais tempo? Tem, Desde um mês ou há mais tempo? na verdade, começou quando eles estavam arrumando as coisas lá. E eu tinha certeza, eles mexeram no hack lá da República, eles fizeram. E depois disso foi que eu tinha certeza, estava certo, eles estão fazendo alguma coisa. Eles estão induzindo, estão mexendo. Alguma coisa eles estão fazendo. Tem muita gente grande também envolvida. Entendi. Quando você começou, depois que eles mexeram no hack há quanto tempo mesmo? Você começou a comer menos há um mês, mas essa sensação de que eles estão tramando alguma coisa contra você, tem quanto tempo? Você consegue lembrar? Tem esse tempo. Tem um mês, mas Um mês. eu tenho certeza que eles começaram quando eles estavam lá mexendo. Talvez eles botaram alguma câmera, alguma coisa, não sei. Eles estão me espionando. E como eles estão te espionando? Eu sei que eles estão me espionando. Eles conseguem me ver. Eles estão me vendo. Eu ouço eles falando. Você ouve eles falando o quê? Tudo. Tipo, o que eu tô fazendo, pra onde eu vou, o que é que. Como se eles comentassem o que você está fazendo? Ele tá botando os seus na mochila, ele tá indo pra universidade agora, ele tá saindo da aula, ele tá fazendo isso, aquilo. Eles, toda hora eles estão falando, toda hora. E, tipo assim, eu queria muito, muito mesmo. Eu sei que eles botaram alguma coisa. Você sente como se eles tivessem colocado o quê? Tá aí, você tá pegando na cabeça, você tá sentindo alguma coisa? Aqui, assim, eles colocaram um chip, ele fica rodando aqui assim, eu queria muito, 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 muito tirar isso da minha cabeça. E você sente esse chip? Sinto. Você pode mostrar onde é mais ou menos? Aponta para mim, por favor. Aí, assim, atrás da cabeça. Entendi. Aí... E tem muita gente envolvida, muita gente. Eu só não queria que minha mãe passasse por nada disso, sabe? Porque ela já tem muito problema, eu não queria
dá problema não. Como é que tem sido sua relação com sua mãe desde que isso começou? Ela tá preocupada, ela tá chateada, ela tá, sabe? Tá preocupada mesmo, não sabe mais o que fazer. Mas também, eu só queria mesmo acabar com isso, só queria mesmo qualquer coisa, tirar logo isso para que eles não fiquem me vendo, que eu não ouço mais eles. Eles ficam falando um monte de coisa e... Uma coisa que eu queria entender, eles comentam o que você tem feito, né? Mas eu queria saber, eles falam coisas negativas sobre você, sobre os outros, ou mandam você fazer alguma coisa? Não. Eles só ficam falando o que eu tô fazendo. Eles querem me exterminar, querem fazer alguma coisa comigo. Eles estão metidos com um professor da faculdade. E não sei como eles se meteram com o exército, com essa galera, tá vestido com muita pedagogia. Tô entendendo. Além deles estarem te falando com você, etc., desde que começou isso, deles tramarem contra você e tal, você sentiu alguma coisa diferente? Você tem saído de casa, tem conversado com algum amigo? Não. Ninguém. Como é que tá a sua vida no geral? Não pode. Eu não quero que ninguém esteja envolvido nisso. Eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que eles mexam com ninguém. Assim, sabe? Você sente que tem se isolado? Proteção. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que, sabe? Tenho que estar esperando por coisa. Eles estão falando com você agora? Você está ouvindo alguma coisa? Eles falando algo com você? E o que eles têm dito? Eles sabem que eu tô aqui, que eu tô querendo tirar o chip. Estão pensando em arquivar. Arquivar o caso, me arquivar. O que seria esse te arquivar? Eles querem me matar. Entendi. É só isso que eu acho que eu não posso, eu não vou. Qualquer coisa, de se tirar, de mexer, de tirar, qualquer cirurgia, qualquer remédio, eu tomo, eu faço qualquer coisa, contanto que tire, contanto que acabe com isso, contanto que eles não saibam mais nada de mim. Nem que eu tenha que morrer, eu prefiro me matar do que eles me matam, eu não quero. Eles não vão, eu não vou deixar eles me matarem, eles não podem fazer isso comigo. Entendi. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma que eu possa, ok? Mas eu acho que eu vou precisar da sua mãe para isso, tá? Eu tô percebendo que talvez eu possa te dar um remédio que faça essas vozes diminuírem e eles pararem de te perseguir tanto, você parar de ter essa perseguição toda em cima de você. Então, você acha que isso seria uma boa opção? Se eu passasse esse remédio, você tomaria? Sim, sim. Se esse remédio só desativar, se for desativar qualquer coisa. Ele vai dar uma desativada. Agora, além de passar o remédio, eu vou precisar conversar com sua mãe. Você acha que a gente pode ligar para ela? Se desativar e depois voltar a ativar, eu vou ter que ficar tomando remédio sempre e não vai mais ativar? A gente não tem como responder 100% isso agora, mas basicamente a ideia é que você tome o remédio, isso desative e fique desativado, contanto que você continue tomando o remédio. Você tá vendo alguma coisa aqui, passando? Não. Tá. Pensando, né? Pronto. Então, tudo bem, você aceita tomar um remédio, mas eu vou precisar falar com sua mãe. Eu sei que você está tentando proteger ela,
Mas é muito importante que ela seja nossa aliada nisso, tá bom? Eu posso falar com sua mãe? Melhor ela não saber de muita coisa, senão, quanto mais a gente saber, tu pode estar em risco. Você pode estar em risco agora, entendeu? Eu entendo, mas uma coisa que a gente pode fazer é você ficar um tempo aqui, eu conversar um pouco mais com ela, porque se ela tá em risco, ela inclusive precisa saber, né, para ela poder se proteger. E se ela souber e poder conversar comigo, talvez a desativação seja maior, entende? Você acha então que eu posso, para isso, falar com ela? Se for desativar, pode. Pronto. Eu vou só te fazer mais algumas perguntas antes de eu falar com ela, tá? Você utiliza ou já utilizou alguma droga? Álcool, cigarro, maconha? Me fale mais sobre. Só maconha, de vez em quando. De vez em quando é mais ou menos quanto? Toda semana? Esse Todo dia dia? agora eu não sei. Não, todo dia não. Só de vez em quando. De vez em quando? Quando saía, final de semana. Uma ou come? Fumo, só fumava mesmo. Entendi. Você... Toda essa perseguição começou, a primeira vez que começou, depois que você tinha acabado de fumar ou algo assim, ou totalmente não relacionado? Não tinha, acho. Sabe, eu não tô louco, eu sei que eu não tô louco, eu sei que eu não uso nada, não uso droga, sabe, só isso, só fumava de vez em quando, mas não era nada demais também, não. E se eu pedisse para enquanto você estiver durante o tratamento, para a gente ver mas se... eu só queria que você não falasse nada com minha mãe, da maconha, entende? Não, isso eu não vou falar, não se preocupe, tá? Mas eu queria pedir para você... Ela fica muito triste, ela fica muito desgostosa, eu não... Ok, essa parte da maconha eu posso não falar com ela. Agora eu queria saber uma coisa, durante o tratamento, é possível para você parar de utilizar maconha? Que eu acho que é algo que vai ajudar. Eu faço qualquer coisa, só para eles não ficarem mais me observando, para eu perder a conexão com eles, de eles não se envolverem mais comigo, não ficarem tramando nada. Eu tomo, eu bebo, eu abro minha cabeça, qualquer coisa que puder. Pronto, então eu vou pedir para você ficar aqui, onde a gente tá no CAPS, ok? Eu vou providenciar a medicação, ok? E aí você vai ficar aqui um tempo, um pouco, vai falar com uma colega minha que é psicóloga, tá? Uhum. E aí a gente vai falar com sua mãe também, ok? Só uma última coisa que era muito importante, mas como a gente já começou a conversar, eu acabei não pegando. Quantos anos você tem mesmo? Tenho 28. 28, né? Muito obrigado. Ó, a gente vai dar o remédio. Não se preocupe que provavelmente essas vozes vão diminuir. Eu vou fazer o máximo para poder te proteger e cuidar, tá? Assim, qualquer coisa, eu também já estou me protegendo, então eu queria mesmo parar com isso, só isso. Eu faço, eu tomo. Pronto, ótimo. Vou providenciar aqui. Acho que é isso. Quem quer comentar aí, gente, a entrevista de Felipe? Primeiro, antes de comentar, eu queria que você fizesse sua autoavaliação, Jesus. Como é que você acha que foi seu desempenho aí entrevistando esse paciente? E depois, o Jiquiri fala aí como foi a percepção dele como paciente. Eu entrevistando, eu senti que, para tentar manter um princípio da entrevista psiquiátrica, de às vezes a linearidade dela não ser tão organizadinha quanto uma entrevista normal, eu fui seguindo a demanda do paciente
eu acabei deixando para sistematizar algumas coisas muito importantes tarde, né? Então, essa questão do uso de substância acabou vindo mais para o final. A idade eu deveria ter perguntado logo no início, mas eu acho que não prejudicou. Pelo menos eu, de cabeça aqui, eu acho que eu peguei as coisas mais importantes. Tem como você desligar, Jiquiri, só enquanto eu tô falando? Tá dando um ecozinho. Pronto, melhorou. Tem isso. Tem o fato de eu ter esquecido o nome do paciente no meio, isso dificultou muito eu me referir a ele de forma afetuosa e construir um rapport mesmo, né? Eu tentei fazer isso com gestos e com minhas frases, mas eu acho que ter esquecido o nome foi algo que dificultou. Eu poderia ter criado uma relação melhor se não tivesse me passado isso. E eu também fiquei em dúvida do quanto tem aquela prática da gente, né, da psicoeducação faz parte de você informar o paciente. Só que um paciente que está com um sintoma positivo muito forte agora, até um momento de delírio, eu não sei o quanto eu poderia entrar com a ideia da psicoeducação, de explicar o que é que ele tem e etc. agora. Então eu fiquei um pouco meio assim em dúvida de fazer, eu não me lembrei qual era, para onde eu deveria seguir. Eu acho que eu consegui o mais importante, que foi fazer ele entender que eu vou ser um aliado dele, né, e fazê-lo aceitar o tratamento, mas eu senti que eu faltei um pouco nisso, de talvez ter introduzido a psicoeducação, é porque eu fiquei inseguro de, será que esse é o momento de explicar o que é que está acontecendo? Até porque nem eu sei 100%, né? Pode ser um episódio esquizofreniforme, pode ter, eu não confio 100% em não ter relação com o uso de substância, a gente precisaria de um outro informante, né? Que foi algo que eu acho muito positivo que eu frisei, que nessa entrevista a gente precisava muito de um acompanhante. Então eu frisei bastante isso, que logo depois minha primeira conduta ia ser conversar com a mãe desse paciente. E eu acho que foi isso. Pode falar, Jiquiri. Como é que foi aí a condução? Como é que você se sentiu entrevistado por esse médico e a partir da vivência que você trouxe? Do primeiro contato, assim, foi... eu não sei, eu não lembro se foi algo relacionado à posição dele ou algo... em relação também do microfone, isso tudo influenciava. De que eu estava sendo observado no sentido de estou vendo. Foi uma coisa que ficou marcante, assim, para mim. E por um lado, se encaixou bem com o personagem. Eu fiquei me questionando se era o personagem que eu já estava tentando encontrar coisa ou se era estava realmente esse símbolo. Mas, em relação à entrevista, aos passos, em relação eu fiquei um pouco confuso no decorrer da entrevista. Começou perguntando de alimentação, começou perguntando da minha vivência, começou a questionar como eu estava, como estava. E isso foi um ponto positivo, assim, para a entrevista. Eu acho que ele soube guiar bem no início essa busca por essas informações minuciosas. Eu lembro que foi uma coisa gritante para mim, foi a da alimentação, que você perguntou da alimentação, como está a sua alimentação. Foi daí que começou esse gancho mais de... Mas eu também fiquei me questionando nesse sentido das informações, do que é que eu poderia, até onde eu poderia trazer ou até onde eu deveria esperar ser perguntado. Talvez tivessem muitas coisas a serem perguntadas. Mas também me senti acolhido, muito acolhido, porque ele não apresentou em momento nenhum descrença, em nenhum momento ele contradisse que, pôs em dúvida, você está louco, nada disso, como outro médico fez. Ele tentou realmente entender e buscar uma solução e ficou apresentando verbalmente, que traía soluções. Mas eu também fiquei um pouco na dúvida, isso daí eu deixo para vocês de medicina argumentarem se é positivo ou não. Nós vamos desativar esse chip. Você vai tomar um remédio, você vai desativar esse chip. Eu não sei se essa crença reforçada do paciente seria algo tão benéfico ao próprio paciente, sabe? Porque
você estava ali reforçando que você realmente está com chip e você vai. Aí é isso. Em resumo, começou bem essa parte do acolhimento, de eu acredito em você, não estou desacreditando de você, mas o momento chegou, realmente você está sendo perseguido, você realmente está sendo observado, você realmente está com chip. Então, a bagunça foi benéfica, mas desandou no meio do caminho. Ficou entendível o que eu quis dizer? Ficou. Jesus quer comentar alguma coisa ou a gente abre para... Não, isso é uma coisa que eu me questionei também. Tipo, eu não quis dizer, eu até tomei cuidado pra não dizer diretamente, não, a gente vai tipo, tirar o chip ou algo do gênero. Eu fui tentando pegar as palavras que você falava, só que em algum momento eu falava algo muito parecido com desativar, como se estivesse reforçando o chip, mas eu tentei trazer mais assim, vai diminuir essa perseguição, tal. Mas isso é algo que eu também tenho dúvida de como é que é a conduta. Sinceramente, é algo que eu acho que é muito delicado, né? Porque, por um lado, você confrontar o delírio não adianta muito, né? Ele só vai em algum nível, até possivelmente prejudicar a relação terapêutica. Por outro lado, eu também não sei o quão benéfico mesmo que sutilmente você está em algum nível reforçando, né? Então é uma coisa que eu fiquei um pouco pisando em ovos ali, tentando sair pela tangente. Hércules e Adriele querem comentar esse questionamento aí? Ou tem alguma sugestão de como poderia ser feito? Eu gostei bastante de como o Jesus conduziu. Também gostei bastante do Jiquiri. Eu acho que ficou uma combinação muito boa para apresentar a gente como conduzir um caso desse tipo. Agora, eu acho que, assim, eu lembrei um pouco da questão da fase prodrômica e residual. Então, eu acho que uma coisa que poderia ter sido perguntada era como ele se sentiu antes do período do início desse quadro dele, né? Mas eu não sei também até que ponto seria relevante para o diagnóstico. Mas foi uma coisa que me ocorreu durante a apresentação. Mas eu gostei bastante, deu para entender muita coisa. Foi ótimo. Parabéns aos dois. Alguém quer comentar sobre essa questão aí, esse questionamento em relação à abordagem da questão do delírio, como fazer, como evitar? Então, essa é algo tricky, é algo bem cuidadoso, porque não existe só entre eu questionar, eu refutar ou eu desqualificar a ideia delirante e eu apoiar, entende? Eu fiquei também com essa impressão de que talvez você usar o termo ativar ou reativar, que foi um termo que o paciente usou, significa você, de alguma forma, apoiar a ideação delirante. Então, eu evitaria usar esse termo. Talvez algo mais neutro, no sentido de, eu não sei bem o que está acontecendo com você, certo? Mas, se tiver, de fato, algum objeto estranho no seu cérebro, esse medicamento, de alguma forma, vai impedir o funcionamento dele, certo? Ou colocar dúvida, entende? Então, eu não nego a realidade do outro, mas eu também não afirmo que aquilo está acontecendo. Então, assim, independente do que esteja acontecendo com você, o medicamento pode lhe ajudar, entendeu? E, em alguns casos, se de fato isso estiver acontecendo, ou se isso estiver acontecendo, a gente vai precisar de uma avaliação maior e talvez alguns exames, e aí coloca dentro de uma perspectiva de uma investigação que está iniciando agora, reforça a sua intenção de ajudar, certo? Mas sem afirmar categoricamente que aquela realidade é percebida por você também, entende? Então, e uma outra coisa que me chamou a atenção, Jesus, e que eu evitaria, esse foi um paciente bonzinho. Se fosse eu delirando na sua frente, eu ia ser uma psicótica mais brava com você. Quando você falou assim, o remédio vai fazer essas vozes sumirem. Como assim vai fazer as vozes sumirem se o chip continua aqui? E se eles continuam me vendo? Então,
se o paciente não tem crítica nenhuma, ele não chegou para você com a demanda de lhe ajudar a ouvir vozes, ele está escutando as vozes porque os colegas estão vendo e sabem tudo que ele está fazendo, porque ele está sendo monitorizado por esse GPS, que é esse chip, que sabe tudo que ele está fazendo, que ele está assistindo. Eu não venho lhe pedir para parar de ouvir vozes, porque não é possível parar de ouvir vozes, afinal de contas o chip está aqui. Então, assim, usar um objetivo mais neutro ou inespecífico, ou esse questionamento assim, eu não sei o que está acontecendo, eu acredito que você está vivenciando isso, certo? A gente precisa fazer uma avaliação maior, mas se isso estiver acontecendo, esse medicamento serve para bloquear de alguma forma, certo? Então, de usar uma coisa inespecífica, porque senão ele podia responder do jeito que eu estou ali respondendo. Então, como assim? Como é que eu vou parar de ouvir as vozes se o chip continua aqui? Entende? Então, há um cuidado muito grande na linguagem, na abordagem, e assim, numa primeira abordagem, num paciente psicótico, que obviamente ele está delirando, ele está alucinando, ele não tem nenhuma crítica de doença, você não precisa cumprir outros objetivos que, além de assegurar que ele vai aderir à sua proposta terapêutica, que ele vai acreditar na sua intenção de ajuda, entende? Você pode seguir na avaliação do diagnóstico definitivo, de psicoeducação. Nesse momento não cabe nada de psicoeducação. O formato da consulta completo, entendeu? Vai depender do contexto, do momento que você avalia o paciente. Então, não há nenhum problema de você falar absolutamente nada em psicoeducação, nem necessariamente, numa primeira conversa, excluir outras condições que possam gerar sintomas psicóticos. Naquele momento, você tem que buscar que o paciente aceite a sua ajuda e consiga, e aceite uma proposta terapêutica com menos incisiva, com menos invasividade, ou seja, com mais permeabilidade possível, cumpriu aquela primeira abordagem. Amanhã você conversa com ele e cumpre um outro objetivo dentro da relação, dentro do projeto terapêutico. Não há nenhuma urgência numa consulta somente a gente cumprir outros efeitos, outras funções. Outra coisa que eu teria bastante cuidado, Jesus, foi você fazer a pergunta: você começou a escutar essas coisas, ou isso, depois de você fumar? Ele podia ter ficado puto com você nessa hora. Você está vendo? Você não está acreditando em mim. Foi porque eu fumei, não. Ele falou que ele fuma esporadicamente, fuma no final de semana. Não tinha nada no que ele dissesse a princípio. Claro que ele podia estar omitindo. Que dissesse que era uma condição pontual da intoxicação pela maconha. E aí você faz uma pergunta clara e direta sobre isso. Ele já chegou, já cheio de reserva, porque o médico lá da USF mandou para o psiquiatra, ele não sabe porque mandou para o psiquiatra, já que ele tinha procurado o médico clínico para tirar o chip. Ele foi para fazer uma neurocirurgia, queria tirar o chip. E aí você já quer vincular, como questionando, você vem com uma abordagem no sentido de validar, mas faz uma pergunta que põe em xeque o que ele está relatando, como se tivesse relacionado à maconha. Entende? Então, é bem delicado e é bem cuidadoso. É melhor, se você achar que o paciente está muito desconfiado, que você nem entre nessas nuances todas e simplesmente consiga, se você conseguir que ele aceite tomar um antipsicótico, já cumpriu a função dessa primeira abordagem, entende? Então, só essas colocações, essas sugestões aí que ia fazer. Mas aí, vamos abrir, então, Hércules, Adriele e Jesus, para quem quiser fazer perguntas aí para os nossos dois apresentadores. Diga, Eugênia. Eu quero comentar uma questão mais técnica com relação a esse... Técnica do ponto de vista dessa relação aí nesse sistema virtual aí das telinhas, né? Porque no começo da fala de Jequiri, ele falou, você estava virado, não sei o quê, mas e realmente isso me chamou a atenção, porque numa consulta você está virado para a pessoa, olhando para ela, né? E aí você está de costas para ele. Então, é para a gente, da próxima vez, pensar nessas coisas também, que isso conta, né? O olhar, sabe? A disposição de tá realmente interagindo.
para as próximas vezes a gente pensar nisso. Isso é um problema meu, na realidade. Eu devia ter tentado pegar o celular, porque minha câmera ela fica aqui, mas eu vejo vocês por cá. Então, se eu olho para cá, fica mais correto. Eu tentei ficar olhando o máximo possível, mas eu não vejo ele, que eu tô vendo cá. Aí é difícil mesmo. Eu tentei dar uma ajeitada, mas isso acaba influenciando na impressão, né? Que o paciente tem. Então, isso é algo que, por exemplo, se eu fosse fazer um teleatendimento, eu não podia fazer dessa maneira, porque mesmo que eu explicasse isso, não adianta, né? Entra na cabeça essas coisas. Essa é a primeira coisa que a gente percebe. Até eu sempre quero que você olhe para mim quando você está falando e você fica de lado. Mas eu entendo porque, né, aqui não é uma consulta, beleza, agora melhorou. Mas o Jiquiri pontuou essa questão e eu também fiquei achando importante, né? Pronto. Mas foi bom. Gostei de ver, Jiquiri, você. A gente sempre aprende muito. Muito, muito. Nossa, como a gente aprende aqui. Eu queria pontuar duas coisinhas. Uma vem aí para Jesus, que eu achei muito interessante como você incluiu a família. Como é que a família apareceu como um apoio assim, necessário. Trazer a família para perto, para aquilo que iria te ajudar na condução, mas também é como se você deixasse claro que a família está perto dele. Então, sempre dava um sentido de acolhimento, assim, a sua família que está próxima de você, né? E sempre a sua abordagem me trazia um tom assim de que eu estou me importando com aquilo que está se passando com você. Né? O seu sofrimento me interessa porque você não estava julgando o que se passava com ele. Isso ficou assim muito, muito claro para mim, essa abordagem nessa perspectiva de quem acolhe e que sabe que dentro do ponto de vista daquilo que para ele é real, né? Aí as aspas para isso, mas assim dentro dessa lógica construída pelo modo que está operando para ele, você não rejeita o que vem. Tem essa forma vamos dizer, da linguagem, que foi fundamental ouvir de Amanda, assim, não repetir algumas palavras de referência, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim foi interessante ver como aquilo, em algum momento, se via como um gancho dessa aproximação. Ou seja, como é que eu crio estratégia para me manter conectado com você e trazer você para aquilo que interessa de entrada, que é topar o tratamento, né? Topar o tratamento. Acho que teve um momento que você falou assim, provavelmente essas vozes irão diminuir. Porque eu acho que esse ponto também, pelo pouco que eu estou entendendo aqui, esse ponto também de que você também não pode dar certezas, né? Trazê-lo para próximo, mas, enfim, tudo é algo que a gente vai conquistar junto. Eu senti você nessa proposição, vai ser conquistado junto aqui. Você entende que pode ser bom e eu vou te dar possibilidades. Achei maravilhoso. E Jequiri, eu achei que nessa vez que você fez agora foi bem interessante, porque você foi pegando essa ideia de que um raciocínio que vai sendo montado no outro. Quer dizer, esse fio dessa lógica tem um modo tão singular de operar e que antes estava muito organizado, quando você começou a improvisar as primeiras vezes essa personagem, né? Tudo era muito estruturado demasiado. E você conseguiu, via respiração, pausa, e essas frases que intercalam, eu achei muito, muito interessante o ponto dessa nova conquista aí da abordagem sobre o seu jovem. Que ótimo, obrigada aí pelas pontuações, Elisa e Eugênia. Muito bem colocadas. Gustavo, quer fazer uma pergunta? Olá, boa noite, vocês me ouvem? Perfeitamente. Eu entrei pelo celular para poder ligar a câmera. Eu sou Gustavo, eu sou ligante, estudante do 8º semestre de medicina. Parabenizo tanto o Jesus quanto o Jiquiri pela excelente apresentação e os demais. Minha dúvida foi em relação a essa questão de alto perigo e perigo que ele vinha apresentar para outras pessoas, porque
ele deixou bem enfático em certos momentos que ele faria de tudo para tirar o chip, ou fazer com que esse perigo passe. E aí teve um momento que ele falou que ele queria resolver isso. Eu não sei se ele falou se ele sumiria com quem estava perseguindo com ele ou se ele sumiria com ele mesmo. Eu não entendi, eu não ouvi direito. E no final ele também falou que ele já estava tomando medidas para se proteger. Então me surgiu aquela dúvida: será se ele está pensando em fazer algo com ele mesmo, ele está sofrendo tanto a ponto de ter uma ideação suicida assim lá longe? Ou será se ele também está pensando em fazer alguma coisa com os colegas? E aí que minha dúvida para a Amanda e também para os demais é se seria interessante nesse momento pesquisar esse grau de perigo, de alto perigo e de perigo para os outros, porque me pareceu um ponto importante. Se é interessante abordar ou se seria desnecessário também. Então, a minha dúvida é essa. Jesus? Eu botei no chat, com certeza. Talvez a única diferença é que talvez, se fosse uma consulta mais real, a partir do momento que ele aderiu ao antipsicótico e tá claramente, eu afastei que poderia ser, sei lá, qualquer coisa que não fosse reagir antipsicótico, tava nítido que estava se tratando de um quadro de psicose, né? Então, talvez a única coisa que mudou um pouco em como seria a dinâmica real é que primeiro eu daria um antipsicótico e depois eu continuaria conversando. Mas isso, com certeza, no momento que ele trouxe, eu deveria ter puxado, na minha visão. Mas só com essa ressalva de que, se fosse realmente no âmbito real, eu provavelmente, no meio da conversa, eu já teria falado, então vamos tomar aqui, não sei o que, tomou e depois continua os assuntos. Eu acho que talvez essa seja a única ressalva. Hércules e Adriele, querem comentar alguma coisa sobre o questionamento de Gustavo? Durante a entrevista também surgiu, não por conta dessas, porque Gustavo falou sobre, eu estou tomando minhas providências e tal, e aí Gustavo pensou nisso a partir dessa fala, mas eu pensei de forma inerente mesmo ao paciente psicótico perguntar sobre suicídio, mas eu acho que dentro dessa fala que o paciente trouxe, acho que seria muito importante perguntar. Agora, eu não sei o que a gente faria com essa informação, entendeu? Se o paciente falasse, não, eu penso também, por exemplo, envenenar eles também. Eles estão querendo me envenenar, eu vou fazer isso primeiro, sei lá. Eu não sei o que a gente poderia fazer com essa informação. Adriele, quer falar alguma coisa? Então, assim, o questionamento de Gustavo foi bem pertinente. De fato, Jiquiri jogou aí a isca e Jesus não pegou. Que ele, de fato, tem as medidas que ele tem tomado é guardar uma faca embaixo do travesseiro, é dormir com uma faca, e o potencial alto e heteroagressivo, eu concordo que são mais prioridade nessa primeira abordagem, certo? Do que você definir se é um quadro psicótico primário ou se é secundário ao uso da maconha, entende? A informação importante, por exemplo, da questão da maconha ou outros acessórios, seria mais para você fazer a sugestão da interrupção do uso, e não se definir se aquilo é uma psicose secundária maconha ou se é primária. Nesse sentido, é muito mais prioridade, além da vinculação, da adesão à proposta terapêutica, avaliar o risco de autoagressão e heteroagressão. Então, o questionamento de Gustavo é bem pertinente, não é incomum um paciente psicótico com delírio persecutório fazer a tentativa de suicídio ou tentar acabar com o próprio sofrimento ou preferir se matar a ser submetido a uma ameaça ou não saber como o outro vai matá-lo, quando ele acredita que está em risco de vida. Ele prefere ele mesmo ter o controle e acabar com a própria vida, porque eu não sei como o outro vai me matar, se o outro vai me machucar. Então, esse risco de autoagressão, e ele trouxe isso, ele lançou, precisava realmente tanto avaliar o risco de autoagressão quanto de heteroagressão. Então, o seu questionamento está perfeitamente pertinente, Gustavo. Então, assim, e Hércules, a gente não pode ser um motivo a gente não saber como lidar com a resposta para a gente não perguntar. Então, assim, como a gente vai caminhar, e daí a importância desses aspectos
que são essenciais da vinculação, da relação terapêutica, da intenção de ajuda, se eu recebo uma resposta, olha, eu mesmo já estou tomando as minhas providências, e eu vou ou matar, ou vou esfaquear meu colega de quarto, ou eu vou envenenar eles, a gente caminhar isso em relação a, será que você acha mesmo que essa é a melhor opção? Porque você vai fazer, você está dizendo que quer se proteger, entendeu? Você está fazendo, será que não tem outra forma de você se proteger, que não seja agredindo o outro? Porque isso vai trazer consequência para você. Você disse que está querendo poupar sua mãe de sofrimento. Então, a gente precisa de muita criatividade, muita espontaneidade para conseguir responder, e quando a gente investe nessa relação de vinculação, de escuta, de validação da demanda do outro, entendeu? Da intenção de ajuda, a gente consegue dialogar para tentar avaliar se é um risco alto de fato que ele representa para o outro, certo? Ou se foi uma medida, uma ideia desesperada, porque eu não sei o que fazer. Eu estou me sentindo ameaçado, então eu vou agredir antes de agredir. Mas, querendo ou não, ele está ali, ele não fez isso. Ele foi buscar ajuda primeiro com o médico da USF, depois ele aceitou vir para a consulta psiquiátrica, mesmo não estando louco. Então, é um indivíduo que, até que se prove o contrário, é permeável para o diálogo, para a argumentação e para outros recursos que não seja agredir o outro, entendeu, Hermes? Então, eu não anteciparia que esse indivíduo tem um alto risco de agredir o outro, de matar outra pessoa, ou até de se matar, mas a gente não pode especular, a gente precisa investigar a partir do que o paciente tentou trazer, e isso realmente eu concordo que faltou pegar esse aspecto essencial de avaliação de risco para si ou para o outro. Quem mais tem aí algum questionamento para trazer para Jesus, para Hércules, para Jiquiri, para Adriele, em relação à apresentação, em relação à dramatização? Perla? Oi, desculpa se eu estiver fugindo um pouco do assunto, mas no caso o paciente ele foi transferido por um clínico, né? Como é que o clínico, no caso, ele, tipo, poderia prosseguir isso, já que ele sabe que potencialmente é um caso psiquiátrico, mas o paciente ele não tem noção disso. Como é que ele conseguiria passar de uma forma que não, tipo, dificultar, o paciente dificultasse a situação dele ir pro psiquiatra? Quem quer responder? Jesus, Hércules, Adriele? Eu acho que é uma coisa um pouco difícil. Eu acho que reforçar a questão possivelmente de dissociar essa coisa do psiquiatra como médico de louco é uma possibilidade, e falar que talvez que os psiquiatras eles conseguem pesquisar melhor essas coisas, de tentar meio que sair pela tangente. Agora me faltou a criatividade do quê, mas eu acho que tem que ser algo nesse sentido, de, mas esse médico já atendeu casos parecidos, ou alguma coisa assim, que talvez ele possa te ajudar. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. E, além disso, até o próprio médico da atenção básica, dependendo da situação. Claro que ele precisa encaminhar, né? Mas também tem gerência de conseguir fazer um diagnóstico inicial, né? Entender o que está acontecendo, às vezes até tomar as primeiras medidas terapêuticas enquanto encaminha. Lembrando que a atenção primária é muito ampla, né? Não é porque é psiquiátrico que, não é mais comigo. Eu acho que isso é importante também. Hércules, Adriele, querem comentar, querem responder para ela, querem complementar o que Jesus falou? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Se seria, porque pelo que você trouxe, Amanda, não seria, a gente sempre tem que usar a criatividade para sair, como Jesus disse, pela tangente. Mas se o clínico usasse, por exemplo, a estratégia de dizer que, como ele acha que ele está com chip no cérebro, e o psiquiatra é um médico da mente, que ele conseguiria lidar melhor com a situação. Seria uma estratégia ou seria dizer muito, compactuar muito com esse delírio? Não acho que seria uma estratégia. Olha, se você está me falando que o problema está no cérebro, é sistema nervoso, entendeu? Então, um psiquiatra e um neurologista
são os médicos que atendem isso, como eu tenho mais contato com um psiquiatra do CAPS, eu vou encaminhar. Não, você tem que ter cuidado para você não dizer, olha, não é porque, já que você está com um chip no cérebro, você não vai falar assim, entende? Já que você está me falando que o seu problema é estar com um chip no cérebro, então, o profissional que eu tenho acesso, eu posso já lhe encaminhar para uma avaliação hoje, é o médico psiquiatra que trabalha com essas questões da mente, você está muito angustiado, ou você disse que não está conseguindo dormir, está muito nervoso com tudo isso que você está vivenciando, então, talvez um profissional de saúde mental, psiquiatra, vá conduzir, escolher o melhor medicamento, ou ver como lhe ajudar em relação ao problema que você está trazendo, mais do que eu. Mas, assim, eu concordo perfeitamente com Jesus. Essa não é foi um encaminhamento de um médico generalista, mas que não há nenhum proibitivo para que um médico generalista que saiba abordar adequadamente uma síndrome psicótica, que possa propor, pode ser que não tivesse ninguém para avaliar em curto prazo, e você fazendo o diagnóstico de uma síndrome psicótica possa, e sabendo abordar adequadamente, já introduzir, já fazer intervenção medicamentosa até que ele pudesse ser avaliado pelo psiquiatra. Então, ele não foi transferido, ele foi encaminhado porque estava disponível o colega no CAPS, que com quem esse médico da USF costuma dialogar ou discutir casos, entendeu? E é um paciente que pode ser primeiro abordado, depois discutido, depois conduzido na atenção primária, então também não há esse delineamento. Né? Exatamente. Rebeca colocou uma pergunta, professora, ela está sem microfone, e se o paciente acredita que o medicamento também foi contaminado, como proceder? Não há como prever todas essas coisas. Então, assim, isso poder acontecer, pode, certo? Mas, assim, não tem nada que eu possa antecipar que o paciente, a partir da proposta de tomar um medicamento com a finalidade de bloquear o que está sendo feito, ou da gente investigar, que vai antecipar isso. Então, não é algo previsível, nem algo comum, certo? Se o paciente chega para mim e diz assim, olha, não, isso aí vai ser contaminado, porque é comprimido, isso não tem problema. Se você preferir, a gente pode fazer um medicamento injetável. Você acha que é mais seguro? Então, a gente vai dançando conforme a música que é proposta, não tem como prever o que vai vir de lá. Na clínica é assim, é igual no improviso aqui na dramatização, entendeu? Essa questão da confiança é muito importante, né, para tentar evitar, não que seja perfeita, né, que ele confia em mim, então pronto, não pode surgir isso, mas eu acho que é uma coisa importante. Um dos objetivos dessa boa relação terapêutica é justamente evitar esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Mas foi isso, eu senti que teve essa confiança médico-paciente. Só que o que eu quis dizer no fim foi que a confiança se tornou tanta que ele agora sabe que você acredita nele, acredita tanto que você sabe que estão perseguindo ele. Foi muito por aí, mas foi uma boa confiança. E uma estratégia para quando você se vir numa saia justa nesse sentido é você reforçar a sua percepção da angústia do outro. Estou vendo que você está muito angustiado com tudo isso que você está vivenciando. Você valida a resposta emocional do outro, a vivência do outro, sem afirmar que aquela realidade é percebida por você ou que você valida aquela realidade. Entende a diferença, Jesus? Eu lembro até, eu fiquei lembrando de Psicopata, porque em Psicopata eu acho que eu entrevistei melhor. Mas justamente essa era uma das coisas que a gente aprendeu, né, de recurso, você tentar dizer, mas isso tem te deixado muito angustiado, tá? Eu não sei o que eu posso fazer sobre isso, mas esse remédio pode ajudar você a ficar menos angustiado, era um caminho que eu poderia ter saído e na hora não me veio. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eugênio e Elisa, querem fazer mais alguma colocação?
Eu acho sempre muito interessante, eu acho que né, assim, não existe nessa experiência assim, o certo e o errado exatamente, né, tão delineado, são experiências humanas e de aproximação do que pode ser, né, esse encontro de conhecimento mútuo, né, porque também é um encontro de conhecimento mútuo. Eu acho bonito essa possibilidade de pensar assim, porque teve toda a aula, né, sobre diagnóstico, sobre como... Mas na hora do vamos ver, na hora que se encontram essas duas pessoas, são dois seres humanos que estão se desafiando, assim, um para poder dizer o que sente, falar de forma, ou falar, ou agir, ou se debater na frente de um, e o outro tentando decifrar, e se decifrar também naquela relação, ao mesmo tempo que escuta, e também percebe suas fragilidades, é muito bonito. Eu acho isso, esse é que é o grande X da questão, da coisa humana mesmo, que salta, assim, né, acima, não sei se acima, mas salta dos protocolos, vamos dizer assim, né, e que aqui a gente pode perceber com muita clareza, e achar que é por aí mesmo, né? Esse é o desafio para sempre, de quem vai estar junto de pessoas, nessa função de cuidar, de entender aquilo, de ajudar, né, a sair da angústia, a sair do sofrimento. Acho incrível, bonito. O que me ocorreu agora nesse último minutinho pensar é porque quando a gente está trabalhando com os atores, a gente fica sempre falando sobre os estudos da arte da presença, dessa importante, o que é esse estar inteiro na cena. E eu fiquei vendo isso também na perspectiva do médico, assim. O estar inteiro é o estar atento, é o estar conectado com o outro, é deixar fluir isso que é verdadeiro, assim, eu me importo com o seu sofrimento. É de outro grau pensar a presença, mas é o presente que o ator e o médico se encontram, o presente do humano, do disponível. Né? É isso mesmo. E que mobiliza muito, né? Porque a gente muitas vezes não está presente, não exercita essa presença na vida cotidiana, tudo no corre-corre. E ali tem que ter, né? Ou senão muita coisa vai escapar aí, né? Está de parabéns, os dois estão de parabéns, e todo o projeto, Amanda, todo esse projeto, todos os estudantes, eu acho que a UFBA está de parabéns, então vamos manter essa UFBA viva, né? Por favor, né? Vamos manter essa UFBA pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e tudo mais, criativa e viva. Esse é o nosso desafio no presente momento da coisa. Pois é. Professora Amanda, quer fazer algum comentário de encerramento? Não, só queria agradecer e parabenizar você, Jesus, pela coragem, parabenizar a Jiquiri pela performance, pelo desempenho, agradecer a colaboração aqui das professoras Elisa e professora Eugênia, parabenizar e agradecer a apresentação de Hércules e Adriele, e todos que estão aqui presentes puderam prestigiar essa sessão de hoje. Só agradecer. Maravilha, então. Vou desejar uma ótima noite a todo mundo. Estou interrompendo aqui a gravação. E muito obrigado pela presença de todos, pela apresentação e tudo que a professora Amanda já brilhantemente elucidou. Tenha uma ótima noite. Tchau, gente. Obrigada pela